Eu cumprimento a todos que estão aqui na casa de oração do Senhor Deus e os que estão vendo esse vídeo também, com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, pode nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Apocalipse, capítulo 21, verso 27. Apocalipse, capítulo 21, verso 27. Santo é o Senhor Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Então, em Apocalipse, capítulo 21, verso 27, diz assim: E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. A vida do crente, ela começa a partir do momento que uma pessoa ouve a pregação da palavra de Deus, uma palavra de salvação, uma palavra que diz que Jesus Cristo, que Deus enviou Jesus Cristo aqui na terra para pregar a palavra de salvação para nós. Jesus Cristo veio aqui na terra, ensinou para nós como que deve ser a nossa vida, como que a gente pode agradar ao Senhor Deus, E quando a pessoa aceita essa palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus como fiel e verdadeira, a pessoa diz: eu aceito obedecer essa palavra de Deus. Eu creio que essa palavra de Deus é para o meu bem, é para a minha salvação, é para que eu tenha uma vida de vitória aqui na terra, e depois que Jesus Cristo voltar, eu terei uma vida eterna com Deus. Então, quando a pessoa aceita essa palavra de Deus na sua vida como uma palavra fiel e verdadeira, como uma palavra de salvação, essa pessoa já está preparada para o batismo. E quando a pessoa passa pelas águas do batismo, é batizada, essa pessoa se torna não somente um membro de uma igreja, mas um filho de Deus ou uma filha de Deus. Porque existe diferença entre um membro de uma igreja e um filho de Deus. E qual que é a diferença? Uma pessoa pode frequentar uma reunião de ensinamento da palavra de Deus para o batismo. A pessoa ela pode dizer que ela acredita nessa palavra e até enganar o pastor da igreja, dizendo: eu acredito nessa palavra. Só que a pessoa não recebeu essa palavra no coração. E aí a pessoa batiza, e a pessoa fica mentindo, matando, roubando e destruindo. Coisas que a palavra de Deus diz
que um filho de Deus, que uma filha de Deus não pode fazer. Né? Um filho de Deus, uma filha de Deus, não pode mentir, não pode matar, não pode roubar, não pode destruir. Porque Deus é verdade. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Mas a palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. E ele veio para matar, para roubar e para destruir. E é só isso que ele faz. Então uma pessoa mesmo batizada, mesmo depois que a pessoa recebeu uma carteirinha de membro de uma igreja, e teve o nome escrito no livro de membros de uma igreja, mas essa pessoa fica mentindo, matando, roubando, destruindo, essa pessoa ela é considerada um crente. Ainda que ninguém saiba que ela faz essas coisas erradas, ela é considerada um crente perante a igreja. Mas perante Deus, essa pessoa não é um filho dele, não é uma filha dele. Então essa é a diferença entre o crente membro de uma igreja e o crente salvo. Porque a palavra de Deus nos ensina que até os demônios, eles creem na palavra de Deus, eles tremem diante da palavra de Deus. Mas eles são rebeldes à palavra de Deus. Eles não obedecem à palavra de Deus. Né? Eles estão aí para matar, para roubar e para destruir. Né? E aqui, a palavra de Deus está dizendo que não vai entrar lá na Nova Jerusalém, que é aquela cidade que Jesus disse quando Jesus Cristo veio aqui na terra. E ele prometeu que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas aqui a palavra de Deus diz que não vai entrar na cidade santa, que está lá na glória preparada por Deus, aquelas pessoas que contaminam e cometam abominação e mentira. Muitas pessoas hoje falam, né, o assunto do momento hoje é a volta de Jesus Cristo. Né? Muitas pessoas dizem, volta logo, Senhor Jesus, porque a situação está difícil aqui na terra. Mas não é desse jeito. Jesus Cristo, ele não vai voltar na hora que ele quer, na hora que a gente estiver pedindo para ele voltar, mas ele vai voltar no momento que Deus determinar. Porque perguntaram para Jesus, mestre, quando o Senhor vai voltar? Ele disse, eu não sei e nem os anjos sabem, mas somente o meu Pai que está nos céus, que é Deus, sabe o dia da minha volta. Né? Então as pessoas que ficam pedindo para Jesus voltar logo, essas pessoas estão fazendo errado. Né? Que ao invés dessas pessoas ficarem pedindo para Jesus voltar logo, é bom elas saírem para pregar o Evangelho, para quem ainda não conhece a palavra de Deus. Né? Porque na verdade essa pessoa é egoísta, ela só está pensando nela, ela diz, eu estou salvo. Né? Mas as outras pessoas, eu não quero nem saber das outras pessoas, o que importa é que eu estou salvo. Volta logo, Jesus, para me buscar. É isso que elas pensam. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos anunciar a palavra de Deus para quem não conhece a palavra de Deus, para quem precisa ouvir a palavra de Deus, para que seja salvo. Aqui em Apocalipse, capítulo 22, e o verso 15 diz, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então aqui a palavra de Deus já está dizendo quem vai entrar no céu, quem Jesus vai levar e quem Jesus não vai levar. Então os feiticeiros, as pessoas que se prostituem, os homicidas, os idólatras, as pessoas que falam mentira, essas pessoas elas não vão entrar no céu. E aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 15 diz, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Né? Então quando uma pessoa ela batiza numa igreja, o nome dela é escrito no livro de registro de membros de uma igreja, ali da igreja. Mas
o nome da pessoa foi escrito no céu? Um pastor, ele não pode escrever o nome da pessoa no livro da vida, porque o livro da vida não está aqui na terra. O livro da vida está lá no céu com Deus. E somente Deus é quem pode escrever o nome de um crente no livro da vida. Agora, aquela pessoa que é crente, mas não é filha de Deus, Deus não vai escrever o nome dela no livro da vida. O nome dessa pessoa vai ficar escrito só ali no livro de registro da igreja, né? Porque uma pessoa, um crente, ele pode enganar o pastor, ele pode enganar a igreja, ele pode enganar a família e os amigos, mas ele não engana a Deus. E ele também não engana o diabo, porque até o diabo sabe quem está salvo e quem não está, né? Quantas pessoas que nós vimos, né? Pessoas que faziam vídeos expulsando demônios, pessoas que faziam vídeo, a pessoa orava e um paralítico se levantava da cadeira de rodas e saía caminhando dentro da igreja. A pessoa fazia milagres em nome de Jesus. A pessoa pregava, a igreja enchia quando aquela pessoa pregava. E depois nós vimos vídeos daquela pessoa, né, que estava ali fazendo coisas erradas, que na igreja a pessoa se dizia um servo de Deus, mas depois que acabava a reunião, a pessoa ia fazer coisas erradas, a pessoa ia matar, roubar, destruir, fazer a vontade do diabo, né? Muitas vezes até, né, dentro ali da igreja, da casa de oração, a gente via aquela pessoa expulsando o demônio, só que depois que acabava a reunião, aquela mesma pessoa já ia fazer a vontade do demônio, daquele mesmo demônio que ela dizia que tinha expulsado, né? Então, essa pessoa é uma pessoa que só é crente, né? É uma pessoa que ela acredita em Deus, né? Os feiticeiros, eles acreditam em Deus. Se a gente perguntar para um feiticeiro, né, para um mentiroso, né, para um ladrão, para um assassino, se ele acredita em Deus, ele vai falar que acredita, né? Mas existe a diferença entre aquela pessoa que só acredita em Deus e aquela pessoa que é salvo. O crente salvo é aquele crente que ele não fica falando mentira, é aquele crente que ele ajuda o próximo, quem está precisando, é aquela pessoa que, se ele não pode ajudar o próximo materialmente, ele vai orar, pedir para que Deus abençoe, né? É aquele crente que lá no serviço dele, ele não engana o patrão, ele procura fazer o serviço certo, né? É aquele crente que o que ele é na igreja é a mesma coisa lá na casa dele, no serviço dele, né? É aquele crente que não fica arrumando confusão, né? Que lá no trabalho dele, quando as pessoas ali começam a falar mentira, começam a contar piadas, o crente, ele é salvo, ele não entra ali no meio, ele não fica ali, né? E se por acaso ele errar, ele vai pedir perdão para Deus, né? Por exemplo, ele falou mentira, mas ele vai orar e falar: Senhor Deus, me perdoa, eu falei mentira, Senhor Deus, me perdoa, eu não vou mentir mais. E aquele crente nunca mais vai mentir, porque às vezes tem crente que ele faz coisas erradas hoje e ele pede perdão para Deus, e amanhã está fazendo coisas erradas de novo. Isso não é pedir perdão para Deus, né? Porque a palavra de Deus nos ensina que bem-aventurado é aquela pessoa que pede perdão para Deus quando comete um pecado, mas aquela pessoa vai deixar de praticar aquele pecado depois que pediu perdão para Deus. Então aqui o Senhor Deus, ele está ensinando para nós a diferença de quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, né? Porque Deus, ele nos ensina como que a gente deve viver, as roupas que a gente deve vestir, o nosso modo de vida, o nosso modo de falar. Deus, ele nos ensina na palavra dele, né? Mas hoje tem até pregador que diz
que nem tudo que está aqui é a palavra de Deus. Tem pregador que diz que a Bíblia está errada. E por isso que nós vemos tantas coisas erradas dentro das igrejas. Crente matando, roubando, destruindo. E as pessoas que não são crentes veem e falam, eu não vou ser crente não. Aquele crente mata, rouba, destrói, eu não vou ser crente não. Né? Então, a vida do crente, esse aqui é o manual. É o manual que ensina o crente a viver. A palavra de Deus, a Bíblia ensina o crente a viver. Né? Mas não adianta a pessoa conhecer a palavra de Deus e não obedecer. Né? Porque muitas vezes a pessoa está feliz, o crente ele está feliz. Olha, eu sou crente, que bom. Mas o nome dele está escrito no livro da vida? Pastor nenhum pode escrever o nosso nome no livro da vida. Pregador nenhum pode escrever o nosso nome no livro da vida. Ah, mas aquele pastor é uma bênção. Ah, aquele pregador é uma bênção. Ah, aquele pregador é muito usado por Deus. Mas ele não pode escrever o nosso nome no livro da vida. Quem pode escrever o nosso nome no livro da vida é Deus. Porque nenhum pastor, nenhum pregador é o dono do céu. O dono do céu é Deus. E só vai entrar no céu aquele que estiver vivendo uma vida de acordo com o que Deus quer. Hoje, o que está sendo pregado é só prosperidade. É só o reino aqui da terra. Olha, Deus vai te dar um carro. Deus vai te dar um emprego melhor. Deus vai fazer aparecer dinheiro na sua conta. Só que Jesus, ele nos ensinou para a gente juntar tesouros no céu. Porque quando a nossa vida aqui na terra acabar, o dinheiro que a gente ganhou vai ficar. O carro vai ficar, a casa vai ficar. E o que a gente vai apresentar para Deus? Né? A família vai ficar brigando para ver quem fica com o carro, com a casa, com o dinheiro que está no banco. Né? E a nossa alma vai estar onde? Né? Existe somente 2 lugares. Né? A palavra de Deus nos afirma que não vai ficar ninguém aqui na face dessa terra. As pessoas que são filhos de Deus, que obedecem a Deus, irão para a glória, irão morar na Nova Jerusalém, cidade santa preparada por Deus para os salvos. E as pessoas que não obedecem a Deus, que são rebeldes à palavra de Deus, irão para o lago de fogo, onde vai ter choro e ranger de dentes. Né? E nem no inferno vai ficar ninguém também, não. Que a palavra de Deus, que o diabo e o inferno vai ser lançado no lago de fogo também. Então não vai ficar ninguém. Né? Então antes da gente pensar em ser alguém aqui nessa terra, nós temos que pensar aonde que nós vamos estar quando a nossa vida aqui na terra terminar. Então, nesse momento é um momento para a gente pensar onde que eu vou estar. Né? Porque tudo que a gente conquistar aqui na terra vai ficar. Né? Então, essa é uma armadilha que o diabo ele tem colocado na vida de muitos crentes. Né? Que muitos crentes, eles conhecem, muitos pregadores conhecem a palavra de salvação, mas eles dizem, se eu pregar a palavra de salvação, a igreja vai ficar vazia. Então eu vou pregar carro, dinheiro, eu vou pregar o reino da terra. Só que a palavra de Deus, ela nos diz que o juízo para o pregador será maior. Né? Então, o pregador ele tem que pregar a palavra de salvação. Né? Quantas pessoas que nesse momento estão lá no hospital, na UTI, e não vão passar dessa noite, a vida deles aqui na terra vai acabar essa noite. E para onde que a alma deles vai? Né? Às vezes, o filho já está pensando, o que eu vou comprar com o dinheiro que o meu pai vai deixar? Que ele já está morrendo. Né? Ah, minha mãe, ela já está morrendo lá na UTI.
né? Eu vou ficar com o carro dela, né? Eu vou vender, né? Às vezes a família já, a pessoa nem morreu, a vida da pessoa nem terminou aqui na terra, e os filhos, a família já está pensando o que vai fazer com o que a pessoa tem. Mas e a alma da pessoa? A alma dessa pessoa, onde que vai estar? No reino de Deus? Ou lá no lago de fogo? Então nós temos que pensar, né? Porque a palavra de Deus também nos ensina que Deus, Ele não sente alegria na morte do ímpio, mas Ele quer que o ímpio se converta do seu caminho e viva, porque Deus, Ele quer salvar a todos. Deus, Ele quer salvar aquela pessoa que está matando, roubando, destruindo, falando mentira. Mas Deus, Ele não vai pegar aquela pessoa pela mão e empurrar ela para dentro do céu. Não. Deus, Ele já deixou a palavra, né? Quem aceitar a palavra de Deus, quem aceitar obedecer a palavra de Deus e amar o Senhor Deus e viver uma vida de acordo com o que Deus quer, essa pessoa vai ser salva. Mas a pessoa que rejeitar a palavra de Deus, essa pessoa não vai ser salva, né? Porque o mais importante não é o nosso nome estar numa carteira de motorista. O mais importante não é o nosso nome estar escrito na escritura de um terreno, de uma casa, como proprietário de um terreno. O mais importante não é ter o nosso nome como escrito no livro de registros de funcionários de uma grande empresa. O mais importante para nós é ter o nome escrito no livro da vida, né? No livro da vida de Deus. E só quem pode escrever o nosso nome lá naquele livro da vida é Deus, né? E Deus, Ele só vai escrever o nome daquelas pessoas que não falam mentira, aquelas pessoas que não matam, que não roubam, que não destroem, né? A palavra de Deus, ela nos ensina, né? Para a gente não dizer, olha, amanhã eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou em tal lugar. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina, se Deus quiser, e se eu estiver vivo, amanhã eu vou fazer tal coisa, né? Porque o dia que vai terminar, o momento, o dia que vai terminar a nossa vida aqui nessa terra, a gente não sabe. Quantas pessoas que levantaram de manhã com saúde, mas tiveram um problema de saúde ali na metade do dia, e a vida delas terminou, né? Então a gente não sabe quando que vai terminar a nossa vida. Então a gente não pode dizer, não, amanhã eu vou dar valor a essa palavra aqui de Deus. Amanhã eu vou pegar essa palavra aqui e vou ler. O momento é agora. Amanhã eu vou começar a servir a Deus, eu vou obedecer Jesus, eu vou deixar o vício, eu vou jogar fora tudo que eu tenho na minha casa que desagrada a Deus, eu vou tirar fora da minha vida tudo que desagrada a Deus amanhã. Hoje não. Hoje eu vou viver mais um pouco. Não. A gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe. É só Deus quem sabe. Então o momento é agora. Que se tiver alguém que afastou de Deus, uma pessoa, se tiver alguém que fala assim, eu não vou servir mais a Deus, agora eu vou viver no mundo, mas agora, ouvindo a palavra de salvação, disse, eu quero voltar, eu quero ser salvo, eu quero amar a Deus, eu quero deixar de ser um mentiroso, de ser um ladrão, de ser um assassino, de ser uma pessoa que mata, que rouba, que destrói. Eu quero ser um servo de Deus, né? O momento é agora, para reconciliar com Deus, né? E a palavra de Deus, ela nos diz, que já foi falado, que Deus, ele não sente alegria na morte de um ímpio, de uma pessoa que faz coisas erradas, mas Deus, ele quer
que a pessoa se arrependa dos maus caminhos e tenha a vida eterna. Deus, Ele quer salvar cada pessoa aqui dessa terra. Deus, Ele quer levar todo mundo para o céu. Mas Ele só vai levar para o céu aqueles que obedecem à palavra dEle. Né? Então esse é o momento, né, para reconciliar com Deus. Né? Falar: Senhor Deus, me perdoa, né, por todo o mal que eu fiz, por eu ter deixado o Senhor. Né? Senhor Deus, me recebe de volta. E Deus, Ele vai te receber de volta. Né? Só que é como já foi ensinado, como Deus já nos ensinou hoje. Né? A pessoa tem que pedir perdão e nunca mais fazer o que fez de errado. Né? E Deus, Ele vai te receber de volta. E se alguém ouviu essa palavra de salvação e disse: eu quero ser um servo de Deus, eu quero não só ser um membro de uma igreja, mas eu quero ser salvo, eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida de Deus. É só começar, né, a ler a palavra de Deus, a parar a não ficar ouvindo pregação que Deus vai, né, que Deus está distribuindo dinheiro, riqueza, mas ouvir pregações, né, que Deus salva, né, que Deus, Ele quer salvar, libertar, né, e Deus, Ele vai te libertar, Deus, Ele vai salvar, né? Mas alguém fala: pregador, eu tenho um vício, né? Deus, Ele vai te ajudar a sair desse vício, deixar esse vício, né? Para que esteja preparado para o batismo, né? Para ser salvo, para ter o nome escrito no livro da vida. Então Deus, Ele quer salvar todos nós. Muitos pregadores têm pregado: não, Deus, Ele vai te matar, Deus, Ele vai te colocar numa cadeira de roda. Não, Deus, Ele quer te salvar. Só que depende de você. Deus, Ele quer te salvar. Deus, Ele quer que você tenha uma vida de salvação. Deus, Ele quer que você esteja com Ele lá na glória eternamente. Mas depende de nós, porque Deus, Ele não vai salvar ninguém à força, né? Então esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje, né? Que diz, né, Apocalipse capítulo 20, diz 15, capítulo 20, verso 15, que diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Né? Se alguém não tem ainda o nome escrito no livro da vida, Deus, Ele quer escrever o teu nome no livro da vida, mas depende de você, né? Deus, Ele te dá forças, né? A palavra de Deus, ela diz: eis que te dou poder, né, para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Então Deus, Ele te dá poder para deixar os vícios. Deus, Ele te dá poder para vencer as lutas, as provações, né? Deus, Ele te dá a paz, porque aquele crente que ele tem a paz de Deus na vida dele, ainda que ele esteja passando por lutas, perseguições e provações, ele estará firme com Deus. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele também não teve uma vida fácil aqui nessa terra. Jesus Cristo, né, Ele foi chamado de mentiroso, de filho do diabo, de comilão, de beberrão. Jesus Cristo, Ele levou soco, né, ali antes da crucificação, né? Jesus Cristo, Ele foi pregado numa cruz, mas Jesus Cristo, Ele estava sempre ali confiando no Pai dele, porque Deus tinha falado para Jesus: você vai passar por tudo isso, porque você tem que pregar a minha palavra para aquele povo lá na terra, para que eles também sejam salvos. Você vai morrer na cruz, mas ao terceiro dia eu vou te ressuscitar. E Jesus Cristo creu ali na palavra do Pai dele, que é Deus, né? Jesus Cristo, ele foi tentado pelo diabo também, mas Jesus Cristo não passou para o lado do diabo. Jesus Cristo, mesmo sabendo que ele ia ser crucificado, né, que ele ia ter uma vida difícil aqui na terra, ele continuou pregando a palavra de Deus, ele continuou fazendo a vontade de Deus. E hoje Jesus Cristo, ele está lá na glória com o Pai dele, que é Deus. E nós também, né? Se a gente resistir ao diabo, se a gente
resistir às lutas, às provações. Eu estou passando por luta, eu estou passando por provação, eu estou sofrendo, mas eu vou continuar servindo ao meu Deus, porque eu creio que Jesus Cristo vai voltar, né, para me salvar, né? Porque assim como a vida de Jesus não foi fácil, mas Jesus venceu confiando em Deus, nós também vamos vencer confiando em Deus também. Tem gente que pensa, não, Jesus Cristo foi para o céu porque Ele é Filho de Deus. Não, não é só isso não. Se Jesus Cristo tivesse passado para o lado do diabo, ali quando Ele foi tentado ali no deserto, o diabo ofereceu um monte de coisa para Jesus, mas Jesus rejeitou a todas. Jesus Cristo, Ele disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, né? Se quando o diabo te tentar, você disser assim, vai-te, Satanás, porque eu vou adorar somente ao meu Deus. Ainda eu passo o que eu passar aqui nessa terra, eu vou adorar e vou servir a Deus. Jesus Cristo foi salvo, adorando e servindo ao Pai dele, né? Porque Jesus Cristo, ele sempre dizia assim, eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E Jesus Cristo fez a vontade de Deus, né, até a cruz, e depois que Ele foi morto na cruz, a promessa que Deus tinha feito para Jesus, Deus, Ele fez o que Ele prometeu, Ele ressuscitou Jesus ao terceiro dia, né? E as promessas de Deus, elas vão se cumprir na nossa vida também, mas se a gente continuar sendo fiel a Deus, e a promessa, né, que Deus nos deu, que vai levar a gente para morar com Ele lá na glória eternamente, essa promessa Deus vai cumprir na vida daqueles que, aconteça o que acontecer, continuar servindo a Deus. Então, esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje, né? Que não é uma palavra que diz que vai aparecer dinheiro na nossa conta, que Deus vai trocar o carro, que Deus não. É a palavra que diz, né, que a promessa de Deus, que é a melhor promessa que Deus tem para nós, que é a salvação, que é a melhor prosperidade que Deus tem para nós, que é a salvação, que é gratuita, né? Muitas vezes o pregador, né, ele fala que ele, para passar, né, a profecia para você, que você vai ficar rico, você tem que dar dinheiro para ele. Não, Jesus Cristo, ele nunca cobrou nada quando ele pregou aqui nessa terra, porque a salvação, ninguém compra a salvação com Pix, ninguém compra a salvação com cartão de crédito, nem com dinheiro, porque a salvação é para quem é fiel a Deus, é para quem obedece aos mandamentos de Deus e faz o que Deus quer, né? Então, que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Agora nós vamos agradecer o Senhor Deus por esta palavra de salvação que o Senhor Deus tem revelado para nós, né? Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, por esta grande prosperidade que o Senhor já nos deu, que é a Tua palavra, Senhor Deus, de salvação, para a gente obedecer a Tua palavra, Senhor, para sermos salvos. Abençoe aqueles que receberam esta Tua palavra, Senhor, e tenha misericórdia, Senhor Deus, daqueles que não receberam a Tua palavra, Senhor, que eles venham receber a Tua palavra enquanto é tempo, Senhor. Ó Senhor, eu peço que o Senhor abençoe espiritualmente, materialmente, todos que estão aqui na Tua casa de oração, Senhor, e todos que estão vendo esse vídeo. Que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.